Vamos lá. Boa tarde mais uma vez. Vamos dar início aqui ao nosso primeiro tempo de matemática. Nós vamos começar pelo livro, seguindo o nosso plano de aula. A proposta de hoje é nós utilizarmos, nós vamos da página 152 até a 159. Então, nós temos bastante páginas aí para a gente trabalhar no nosso livro de matemática, tá? Então, já abram na 152. Nós vamos continuar a falar sobre frações. Esse é o assunto do capítulo, desse capítulo. Semana passada nós começamos a falar sobre frações, lá, né, no início, a introdução de frações, como a gente faz a leitura, né, o que é numerador, o que é denominador. Então, na aula de hoje, nessa primeira parte, nós vamos estudar sobre fração de uma quantidade. Nós vamos aprender a calcular e descobrir fração de uma quantidade. Vamos lá? Uma fábrica, página 152. Tá? Mantenha o livro aberto na 152 e acompanha a explicação e os exercícios que nós vamos fazer agora. Uma fábrica de roupas confeccionou 3 modelos de camisetas para atender a encomenda. Isso aí, o Leone, exatamente. 152. Uma fábrica de roupas confeccionou 3 modelos de camisetas para atender a encomenda de um cliente. Para atender a encomenda de um cliente. Do lote de 40 camisetas, 13 eram brancas, 16 eram cinzas e o restante era azuis. Então, tinha 40 camisetas no total. O lote correspondia a 40 camisetas. Dessas 40 camisetas, o problema nos revela a quantidade que era branca, 13. Também nos revela a quantidade de cinzas, 16. Mas a quantidade de azuis, o problema não nos revela, tá? Então, como é que a gente vai descobrir? Bom, podemos representar a quantidade de camisetas brancas em relação ao total usando a seguinte fração: 13 camisetas brancas para 40 camisetas no total. Então, o 13 fica no numerador e o 40 no denominador. Fala, Leone. Depois do Leone, o Diogo. Aqui, ó, eu acho que são 11. Fala, Diogo. Diogo? Vê se foi. Não? Vai. Aqui e parece que você estava no mudo. A sua conexão que deve estar fraca, porque você está congelando para mim. Para mim também. Agora não está indo. O Henrico eu estou vendo bem, o Gabriel também eu estou vendo bem. Agora você toda hora está congelando. Eu acho que não é a internet aqui de casa, não. Eu acho que é a sua. Tá? Vamos ver se o sinal vai ficar melhor. Tá? Vamos seguir aqui, então. Então, como é que a gente iria representar? Como é que nós iríamos representar a quantidade de camisetas brancas nesse problema, por exemplo, em forma de fração? 13 camisetas eram brancas, de um total do lote que era 40. Então, o 13 vai ficar no numerador e o 40 no denominador. Então, a leitura correta dessa fração seria 13 40avos. Fala, Leone. Fala, tá ativado seu microfone. Fala, Gabriel. Não quer falar? Então, vamos seguir aqui, senão a gente acaba perdendo tempo, gente. Leone, você quer ou não quer? Sem mímica. Era porque estava mutado. Eu acho que são 11 camisetas azuis. Sim, a gente vai chegar lá, tá? Bom, então, observem aí. 13 é a quantidade de camisetas brancas. E 40 é o total de camisetas por lote, como eu estava falando. Agora, vamos responder esse número 1. Que fração do lote pode representar a quantidade de camisetas cinzas? As camisetas cinzas eram quantas?
Vou abrir aqui de todo mundo, para vocês participarem. As camisetas 16. cinzas eram quantas? Cinza, tia. 16. As cinzas. 16. 16. Então, como é que vai ficar essa fração aí? Como é que a gente vai Gente, criar a fração para responder? 16 40avos. Perfeito. 16 40avos. No quarto Vocês têm que colocar aí, ó. 16 Ô, tia, que camiseta cinza, tia. 40. Meu amor, camiseta cinza. Tá escrito aí no problema. 16 eram cinzas. Eu só tô seguindo o que tá escrito, tá? Ô, tia, mas eu só tô vendo branca, preta e azul. Pô, isso aí é o desenho. Mas a gente tem que focar no desenho, nós temos que focar no que está sendo dito no problema. Bom, das 40, 13 eram azuis. Oh, desculpa. 13 eram brancas e 16 eram azuis. Eita, 13 eram brancas e 16 eram cinzas. Então, qual fração que representa a quantidade azul? 13 Isso. 11 40avos. 11, exatamente. 11 40avos. É a fração que representa as camisetas azuis. Muito ruim. Bom, virou página 153. Vamos continuar aqui na 153. Calculando frações de quantidade. Não, pergunta todo mundo ouvindo. Tá? Aí, pra ela. Conseguiu, Ô, tia. Diogo? Diogo, conseguiu? Tá todo mundo com a gente ouve bem? É que eu não, você tá falando, aí travando. Aí, para escutar. Você está falando, também está travando. Para vocês, o Diogo também está travando, gente? A fala dele? Sim, pra mim o Joe tá congelando também. Além de congelar a sua imagem, está travando, a sua fala está picando. Eu acho que é o sinal da sua internet. Você foi para pertinho do roteador? Foi, Diogo? Para pertinho do roteador? Está conseguindo me ouvir? Não, eu acho que ele não está conseguindo ouvir. Vamos seguir aqui, então. Página... Tia, ele tá travado. Sim, 153. Calculando frações de quantidades. Depois ele assiste a aula gravada. Calculando frações de quantidades. Na sala de aula de uma escola, há 30 alunos. Desses alunos, 3/5 vão participar de uma viagem promovida pelos professores no final do ano. Número 2. Podemos calcular quantos alunos vão participar dessa viagem? Leia e complete. Olha aqui, ó, como é que a gente vai calcular a fração de uma quantidade, que é a matéria nova de hoje. Representamos as figuras, representamos com figuras o total de alunos que há na sala. Olha o total de alunos aí. De acordo com o problema, o total de alunos é quantos? São quantos? 30, não é isso? 30 alunos. Dividimos as figuras em 5 grupos, com a mesma quantidade de elementos, de acordo com o denominador da fração. Então, eu pego 30 e divido pelo denominador. O denominador da fração é o número que fica embaixo da fração. E assim, ó, deixa eu pegar aqui esse quadrinho para nos ajudar. Nós temos que descobrir quanto que é 30. Deixa eu fazer o contrário. Nós temos que descobrir quanto que é 3/5 de 30, tá? É esse cálculo aqui que nós vamos aprender a fazer na aula de hoje, ok? Então, como é que a gente faz para calcular quanto é 3/5 de um total? Nesse caso, o total é 30. Nós pegamos esse total, o 30, e dividimos pelo denominador. O denominador é o número que fica embaixo. Então, eu faço aqui a continha, ó. 30 dividido por 5. Vai dar quanto? Qual é o número que vezes o 5 dá 30?
5 vezes? 6. 6. 6. 5 vezes 6, 30. Para 30, nada. Então, aqui a gente responde. Ó. Assim, 1/5 dos alunos corresponde a 6 alunos. Completa aí, no livro de vocês. 6 alunos. Completaram? Para determinar 3/5 dos alunos, consideramos 3 grupos. Então, olha aí, 3 grupos. Aí, o que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que pegar o resultado da minha divisão, que foi 6, e vou multiplicar pelo numerador, que é o 3. Eu pego o resultado da divisão e multiplico pelo numerador. Quanto que é 6 vezes 3? 6 vezes 3 é quanto? Gente, vamos lá. Quanto que é 6 vezes 3? Tá aberto o microfone de todo mundo. 12. Não. Não, calma. Não. 6 vezes 3 não é 15. 12. Quanto que é 6 vezes 3? 18. 18, exatamente, 18. Então, portanto, 3/5 de 30 é igual a 18. Completem aí. 18 alunos. O meu celular, então. 18 O meu alunos. celular. Página 154. Avisa para ela que você vai conseguir responder nada, porque vai ficar sem o seu som, porque o está ruim. Tia, Oi, Eu vou pegar um negócio que eu esqueci. pode falar, tia, tia. eu vou ficar sem responder porque o celular tá ruim. Aí eu vou ter que escutar pela caixa de som e não tem como responder. Entendi. Ok, Diogo, não tem problema não. Bom, vamos lá. Número 3. Observe uma maneira prática de calcular quantos alunos participarão dessa viagem. Leia e complete. Dividimos a quantidade de alunos pelo denominador da fração, que nesse caso é o 5. Nós já fizemos esse cálculo. 30 dividido por 5 vai dar... A gente já fez esse cálculo, a gente já descobriu. Quanto que deu? 30 dividido por 5. 30 dividido por 5 deu... A gente acabou de responder aí na página 156. 10. E 10? 6. Ô, tia! Isso aí, 6. Coloca aí 6. Em seguida, ô, Leone, você está brincando muito. Você está brincando de ficar mexendo aí No fundo? Vamos lá, Leone. Senão a gente acaba perdendo tempo. A gente já tem pouco tempo. Se ficar brincando, piora. Vamos lá. Em seguida, multiplicamos o numerador da fração, que é 3, pelo resultado obtido anteriormente. O resultado que nós obtivemos da divisão foi 6. Então, eu pego 6 e multiplico pelo 3, que é o número que é o numerador da minha fração, ok? Então, 3 vezes 6, completa aí no quadro. 3 vezes 6 é igual a 18. Exatamente, 18. Assim, dos alunos da sala, quantos participarão da viagem no final de semana? No final do ano? Quantos participarão? 18. 18. Vocês estão muito distraídos hoje, hein? Muito. Acompanha comigo, senão não vai dar muito certo. Página 154. Vamos agora para as atividades. Número 1. O segmento AF foi dividido em quantas partes? Em quantas partes o segmento AF foi dividido? Em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aí. 6. Não, peraí. 1,
2, 3, 4, 5. 6 não, 5, gente. É a brechinha. Conta pela brechinha, não conta pelo número de letras, não, tá? Do ponto A ao ponto B, 1. Do ponto B ao ponto C, 2. Do ponto C ao ponto D, 3. Do ponto D ao ponto E, 4. Do ponto E ao ponto F, 5. Então, foi dividido em 5 partes. Ok? Respondam aí na letra A. 5 partes iguais. Letra B. O segmento AD representa que fração do segmento AF? Se a gente fosse construir uma fração aí, do segmento AD vai representar qual a quantidade até AF? Como é que seria essa fração? Do AD são quantos? São quantas partes do AD? 3/5. 3/5, exatamente, ó. 3 do total, que é 5. Então, 3/5. É a fração que nós vamos responder aí na letra B. Número 2. Olha o 2. Desenhe 19 bolinhas no espaço abaixo. Isso aí, pode desenhar. Nós temos um retângulo aí. Desenha 19 bolinhas dentro desse retângulo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Conseguiram? 19 bolinhas. Agora, presta atenção no comando dessa atividade. Agora, 20 bolinhas de acordo com as seguintes indicações. Das 19 bolinhas, nós vamos ter que pintar 5, 19 avos delas. Então, quantas bolinhas nós vamos pintar de vermelho? 5. 5, exatamente. Pega o lápis de cor vermelho e pinta 5 bolinhas. 5 bolinhas de vermelho. Ah, finalmente eu achei um lápis de cor vermelho que tá faltando. 5 bolinhas de vermelho. Agora, na letra B, quantas bolinhas nós vamos pintar de amarelo? Espera aí, deixa eu habilitar aqui o microfone. Podem falar. Quantas bolinhas de amarelo? 8. 8. Exatamente. 8 bolinhas de amarelo. E de azul seria quanto? 6. 6. Isso aí. Seis bolinhas de azul. Terminaram?
Página 155. Na página 155, nós temos aí três cálculos para a gente realizar de fração de quantidade. Calcule a quantidade indicada em cada item. Número 1, letra A, desculpa. Na letra A, nós temos que descobrir quanto que é 1/3 de 30. Na letra B, nós temos que descobrir quanto que é 3/5 de 50. E na letra C, nós temos que descobrir quanto é 1/2, né? Metade de 500. Essa letra C aqui dá para fazer até de cabeça, né? É aquele cálculo que nós aprendemos hoje, ó, fração de quantidade. 1/3 de 30. Primeira coisa que eu tenho que fazer, pego o total, que nesse caso é o 30, e divido pelo denominador. O denominador da fração é 3. Então, o primeiro cálculo que eu vou fazer é 30 dividido por 3. Vai dar quanto? 10. Isso aí, 10. 10. Eu pego o resultado da divisão e multiplico pelo numerador da minha fração. Então, 10 vezes 1 dá 10. 10. 10. Fácil. Então, 10. com isso, a gente descobre que 1/3 de 30 é 10, ok? 1/3 de 30 quilos são 10 quilos, beleza? Todo mundo entendeu? Dá para fazer a letra B e a letra C sozinhos? Sim, eu acho que vai dar, tia. Então, vai lá, tenta aí. Se não conseguir, se pintar alguma dúvida, só me chamar. Vou ficar esperando aqui vocês terminarem. Aqui, tá. Tá. Mais 50. Corrigir. Foi? Deu tempo de vocês terminarem? Deixa eu ver, Diogo, chega mais pertinho. Vixe, eu não estou conseguindo. Isso, deu 30, não deu 30 a tua letra B?
É isso aí, Diogo, tá certo. Bom, na letra B, 3/5 de 50 metros. Quem descobriu? Quanto que é 3/5 de 50 metros? O Diogo já tinha descoberto ali, né? 30. Quem descobriu a metade de 500? Essa daqui não precisava nem fazer cálculo, né? A metade de 500. Pode abrir o microfone, gente. O microfone está aberto aqui, não está não? Tá não, eu pensei que tivesse. Vai, eu é que estou errada. É metade de 50? 500. 250, 250. 50, né? Isso aí. Oi? Nem precisaria fazer o cálculo. 250. Bom, agora eu vou dar um tempo para vocês responderem sozinhos. Aí provavelmente não vai dar tempo da gente concluir, porque a transmissão vai ser interrompida daqui a 4 minutos. Mas o número 4, o número 5 e o número 6 são cálculos como esse que a gente acabou de fazer no número 3, tá bom? Então, leiam um problema, respondam a questão dessa maneira que a gente fez. Observe no marcador ao lado a quantidade de combustível que há em um tanque com capacidade de 60 litros. Quantos litros de combustível há nesse tanque? O tanque, o desenho do tanque mostra para a gente que ele está até 3/4. Então, a gente vai ter que descobrir quanto que é 3/4 de 60. Façam aí o cálculo. Descubram quanto é 3/4 de 60. Vai ter o segundo tempo? Vai, com certeza. Gente, eu não tô conseguindo fazer. Calma. Ué? Ah, tá. Não.